Oi, Tatiele, a minha internet caiu. Tem como você avisar o pessoal que eu voltei? Uai, o modem reinicia sozinho. Eu tava em live aqui, agora eu tô retomando. Ela já reiniciou. Ela fez isso hoje de manhã também. Tem que olhar o que tá acontecendo. Ou é fio. Eu tô online. Pessoal que já chegou aqui, desculpa, teve uma queda na minha internet. A gente tá retomando agora, tá? O que aconteceu de mim para vocês? O que vocês viram por último? Eu sumi? Ou meu vídeo travou? O que aconteceu? Travou e sumiu. Mas eu não sei o que aconteceu. O modem simplesmente reiniciou. Ele achou que ele tem vida própria, ninguém pediu e ele foi lá e vou reiniciar. Então tá, né? Acontece. Eu tinha 19 pessoas, agora eu tenho 10. Os patinhos ficaram por lá. Às vezes avisaram no grupo que eu voltei. É, Sandra, os hackers do começo da aula que estão se vingando. Ah, tem gente voltando aqui agora. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa. Só que eu saí e os alunos ficaram. E aí eu consegui conectar de volta. Todo mundo estava lá esperando. Vocês que resolveram sair? Me conta, gente, o que aconteceu? Ah, desligou sozinho. Não, deixa eu contar, que legal. A minha internet caiu, a live continuou lá, eu saí. Quando eu voltei, tinha um aluno tocando violão e tava todo mundo lá ouvindo ele tocar. Até tirei foto e coloquei no Instagram, foi muito legal. Ah, agora a noite foi diferente. Ó, a Milena tá falando que pareceu que eu tinha encerrado a reunião. Não, não foi eu que fiz isso não, foi meu modem. Como diz a Sandy, foi os hackers que atrapalharam a gente. Bom, não vai voltar todo mundo, então nós estamos de 11 pessoas. Eu vou continuar e depois provavelmente as pessoas vão ouvir a gravação, né? Eles não estão querendo voltar aqui para. Talvez do mesmo jeito que eu tive um problema de internet, outras pessoas tiveram também, né? Que até o Ailton não conseguiu voltar. E até onde que vocês escutaram? Porque eu comecei aqui falando, eu continuei falando. Quando eu vi, vocês estavam tudo congelado. Até onde vocês me ouviram? Trabalha a inteligência cristalizada aí, por favor. E me conta até onde que vocês me ouviram. Até a parte de ter uma relação estruturada com a família. Ok. Então tem pessoas que têm uma estrutura maior, um trabalho, e isso faz com que o trabalho e a família e essa rede de apoio que algumas pessoas têm, faz com que as nossas habilidades cognitivas continuem ativas.
né? Então, no nosso livro, a aposentadoria é um tema que vem no capítulo do adulto meia-idade. Apesar de no Brasil tem que ser um capítulo à parte, né? Depois da morte, depois do luto, a gente faz um capítulo aposentadoria. No Brasil é diferente. Mas a gente vai trabalhar de acordo com o que o livro está trazendo para a gente. E não é muito diferente da nossa realidade, não, não. Porque eu sou da meia-idade, não tenho 50 ainda, mas tenho 49. Semana passada fui fazer um exame médico no trabalho, um exame periódico. E aí o médico do trabalho afere a pressão, ouve o coração e ele faz algumas perguntas no sentido da nossa saúde. E é importante ele saber quanto tempo faz que a gente trabalha naquele lugar e quais são as nossas funções. Aí ele perguntou, faz quanto tempo que você trabalha aqui, Tatiana? E eu disse, 20 anos. Nossa, já tem isso tudo? Tão nova? E você trabalhou aqui é o primeiro lugar? Eu falei, não, eu trabalhei 6 anos em outro lugar antes de vir para cá. Aí ele fez uma conta rapidinho, porque ele já é médico do trabalho há muito tempo, ele fez um cálculo lá e falou, nananã, 28, não sei o quê, professora aposenta com 30 anos, nananã. Aí falta 1 ano e meio para se aposentar. Aí eu falei, o quê? Eu não quero, não. E é exatamente esse impacto que eu tive quando alguém fala para mim, você já pode se aposentar se você quiser, é que o trabalho, estar em constância, constantemente em contato com pessoas, em contato com atividade intelectual, faz com que a gente se sinta produtivo e de fato estamos produzindo conhecimento, produzindo vida cognitiva. Quanto mais a gente precisar da nossa mente para trabalhar, mais a nossa cognição aumenta. Só para vocês terem uma ideia, uma vez fizeram uma pesquisa apontando para isso. Fizeram um teste de QI nas crianças de uma sala de aula específica no meio do semestre. O QI deu um número X. Depois fizeram esse mesmo teste com essas mesmas crianças logo depois das férias, quando as crianças estavam retornando. O QI estava mais baixo. Por quê? Porque nas férias não lê um livro, nas férias não escreve uma redação, não faz um cálculo, não trabalha. Os neurôniozinhos ficam preguiçosos. O que acontece com a gente quando a gente está de férias ou feriado? Netflix, série, filme, joguinho no celular. E que neurônio que trabalha? Nenhum. Fica todo mundo deitado, engordando. Então, é exatamente isso que acontece com o indivíduo, acontece com algumas pessoas que não querem aposentar, para não perder isso, para não perder a vida ativa. Aqui no livro está falando que as pessoas antes se aposentavam muito cedo e que algumas pessoas, para não dizer a maioria, mesmo com a aposentadoria, continuam trabalhando. Por 2 motivos. Quando a gente aposenta, a gente recebe menos do que quando estava ativo. E porque a pessoa quer continuar produzindo. Ela não quer parar de produzir, ela não quer se sentir inútil, ela não quer se sentir um peso para ninguém. Então, muitas pessoas se aposentam e continuam trabalhando. E eu conheço histórias invertidas, que é o oposto. Eu conheço pessoas que se aposentam, não entram em outra atividade e acabam entrando em depressão. Se sentem improdutivas, acho que a palavra é essa mesmo, inúteis, improdutivas, e elas acabam entrando em depressão. Então, por causa disso, é muito importante a gente pensar que o tipo de escolha ocupacional que a gente faz, o tipo de trabalho que nós temos, ele influencia no nosso desenvolvimento cognitivo. E também, quanto mais estimulante for uma oportunidade que a gente tiver para pensar, melhor para a gente se manter ativo. Então, aquelas ideias que eu dei no início da aula de ter relacionamento com pessoas que pensam diferente, tentar solucionar problemas diferentes, isso mantém a vida
cognitiva sempre alerta, sempre ativa. Vou contar outra dica para vocês. Sabe o que eu gosto muito de fazer, geralmente eu faço nas férias, porque é quando eu tenho tempo, né? Meu hobby é montar quebra-cabeça. E pode parecer que não existe, mas tem muito raciocínio para montar um quebra-cabeça. É muita concentração, memória, quando a gente acha uma pecinha, onde foi que eu vi essa cor, onde foi que eu vi essa forma, e raciocínio lógico, matemático, raciocínio espacial, tá tudo envolvido ali. Eu posso não ter muito raciocínio verbal e de vocabulários, etc., mas de comunicação, mas raciocínio em outras partes do meu cérebro eu tenho. Então, montar quebra-cabeça, jogar jogos de estratégia são formas também de manter a nossa mente sempre ativa. E uma última coisa que a gente tem que falar, que está repetindo aqui no livro, é use ou perca. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Use bem para não perder? Pois é, a mente é a mesma coisa. Nós precisamos, assim como o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. E o trabalho influencia nesse funcionamento cognitivo. A não ser, né, gente, não desmerecendo o trabalho de ninguém de maneira alguma, mas se o trabalho for algo muito automático, vocês entenderam, né? Um trabalho muito de produção automática, isso não traz muito benefício cognitivo. Mas quando você tem que usar complexidade, situações conflitantes, liderar outras pessoas, quando o seu trabalho envolve uma questão mais complexa, você vai precisar aumentar o seu desempenho cognitivo. Portanto, aqueles adultos que estão sempre alertas e estão percebendo que isso aumenta, traz ganho na sua capacidade cognitiva, ele vai querer continuar trabalhando. E uma outra coisa, gente, que faz a gente manter a nossa capacidade cognitiva sempre aberta e progredindo, estudar. Eu acho muito legal, acho muito bonito quando eu vejo pessoas de meia idade ou até mais para frente voltando para a sala de aula. Eu acho bonito quando é um segundo curso de graduação, eu acho lindo quando é o primeiro curso de graduação. Eu já tive alunos alunos e alunas que deixaram de estudar para trabalhar e criar os filhos, e aí depois que os filhos já estão encaminhados, voltam para o banco da escola ou da faculdade. Isso é muito legal, isso é muito bonito, é dignificante, aumenta a autoestima da pessoa. Talvez é comum as pessoas terem uma certa dificuldade, do mesmo jeito que eu acabei de falar, que as crianças, quando voltaram das férias, tiveram um déficit cognitivo. Quando a gente fica muito tempo parado sem estudar e volta para a escola ou para a faculdade, no início é um pouco complicado. Nós não temos as mesmas habilidades de memorização, e outras habilidades também são um pouco mais lentas, mas é um exercício. A gente percebe que quase pega no tranco. É só ir forçando um pouquinho que você acaba conseguindo. Eu já vi mulheres, mães, que só tinha até metade do ensino fundamental. Aí, quando começa a ensinar a tarefa para o filho alcança a idade, a série que ela estava, e ela pensa, meu Deus, no ano que vem eu não vou dar conta de ensinar a tarefa para o meu filho, que vergonha. Volta para a escola, para aprender, para conseguir ajudar o filho. Isso é legal também. Tem pessoas que não são letradas. O que é letramento? Alfabetizadas. Tem pessoas que vão ser alfabetizadas, que vão aprender a ler e a escrever depois de adultas, lá depois dos 40 anos. E por quê? Porque para muitas vagas de emprego, para muitas oportunidades, a pessoa precisa pelo menos saber ler e escrever. Então, muita gente volta para a escola. Tem uma pesquisa aqui no livro que fala que esse número aumentou significativamente de uns tempos para cá, de pessoas que querem não simplesmente fazer um cálculo ou só saber escrever o próprio nome, as pessoas querem participar de forma mais ativa da sociedade. Então, estar participando de um curso, estudando, é importante para ativar a mente.
Agora, uma dica para vocês, para nós todos que estamos aqui, não, mas eu já faço faculdade, não, quando eu terminar a faculdade eu vou fazer uma pós, e depois, ali nos seus 50 anos, 60 anos, não vai estudar mais nada? Gente, não é porque você já fez ensino médio, faculdade, pós-graduação, acabou. Não. Sabe o que eu fiz há um tempo atrás? Eu me matriculei numa aula de idiomas. Eu quis aprender um idioma diferente. Isso é sair da casinha. Completamente. Na minha idade, na meia idade, gente do céu. Enquanto os jovens da minha sala aprendiam as coisas assim, eu tinha um pouco mais de dificuldade, as minhas notas não eram tão altas quanto as dele. Primeiro porque eu também não tinha tempo para estudar, o tanto que eles estudavam para a prova e para fazer os exercícios. Às vezes eu ia para a aula sem fazer tarefa, porque eu não tinha tido tempo. Mas a capacidade cognitiva para aprender um outro idioma é muito interessante. Parece que a gente acorda uns tique e uns teco que estava dormindo, assim, que a gente pensa que nem tinha. Mas, assim, de repente você começa a entender algumas coisas, a memorizar as palavras. Então, aprender uma nova língua é um desafio interessante e que pode ativar a nossa mente, porque você vai trabalhar memorização, vocabulário, a conjugação verbal, concordância e muitas outras habilidades, né? Então, mesmo quando você se formar, quando você for adulto, lá na meia idade, quando você pensar assim, não tem mais nada para eu aprender, apesar de que sempre tem algo para a gente aprender, tenta fazer isso para a sua mente não parar. Eu tô certa, Ailton? É mais difícil ou é mais fácil voltar para a sala de aula? Eu estava pensando aqui agora, você falando isso, porque eu sou mais velho que você 10 anos. Ah, é? Você falou, eu fiz as contas. Aí, eu tenho que anotar tudo. Então, eu vou ouvindo para eu a maneira como eu encontrei para poder me Concentrar. manter, e depois lembrar. Senão, realmente, essa É uma dificuldade, não é? é uma dificuldade. Eu te entendo, é exatamente isso. E é super interessante, Ailton, você vai perceber com os próximos períodos a sua melhoria. Você vai se sentir melhor nessa capacidade de memorização, de adaptar, porque agora você ainda está, a gente pode considerar uma fase de adaptação, porque ainda está no início do curso, né? Mas com o passar do tempo, você está trabalhando a mente, lendo, fazendo os trabalhos, estudando para a prova. Então você vai perceber que você vai ter um ganho cognitivo, com toda certeza. As suas habilidades vão melhorar. Bom, pessoal, eu cheguei ao fim do capítulo, apesar do Pedro ter chegado agora. Você achou que ia chegar quietinho, né? Aqueles que chegam caladinho. A professora é muito chata, ela expõe a gente, oh meu Deus. Tô brincando, Pedro, eu sei que você estava lá no outro link antes da internet cair, a minha internet teve um probleminha. Eu tô chegando no final do capítulo que fala sobre a questão do desenvolvimento cognitivo e termina falando que a nossa mente continua se desenvolvendo durante o resto da vida, a idade adulta toda. Então, o nosso aspecto cognitivo, ele é muito ligado ao aspecto social, como eu disse no início da aula. Vai depender dos contatos que a gente tem, vai depender das emoções que nós entramos em contato com elas nos conflitos ou nos benefícios. E sobre essas relações sociais, nós vamos conversar na próxima aula. Vocês vão ler o capítulo 16 e nós vamos, então, estudar a respeito do relacionamento do adulto de meia idade com outras gerações. Nós vamos falar da tal da crise da meia idade. Já ouviram falar nesse termo? Pois é, será que existe mesmo? Tem comprovação científica? O que é crise de meia idade? Enfim, nós vamos falar de algumas pessoas que têm dificuldade em se relacionar com o envelhecimento e lutam com todas as forças para não envelhecer.
E não é simplesmente passando uma tintinha no cabelo igual eu faço, não. Mas é fazendo plástica, botox. Não tenho nada contra também. Mas nós vamos falar sobre um aspecto no exagero, né? Quando a pessoa tem alguma dificuldade com a sua identidade, de assimilar que a sua identidade está mudando, que nós estamos evoluindo para outro tipo de geração. Tem gente que não quer, que faz de tudo para parecer que não envelheceu, né? Então, nós vamos falar sobre essas questões na nossa próxima aula, tá bom? Eu quero avisar para vocês que os exercícios pós-aula da semana passada já estão abertos e o de hoje eu vou abrir agora, logo depois da aula. Já estão prontos, está lá oculto, eu só vou desocultar e vocês vão poder acessar o exercício pós-aula hoje ainda, tá bom? Eu desejo um bom restante de semana para vocês. E se não tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professora, Oi. não, eu achei 10 demais, porque sua aula, ela tem muitos ditados populares. E eu não sei se eu já te falei, mas eu estou fazendo uma coletânea disso, e então hoje eu já acrescentei vários aqui. Mas um dos que eu coloquei, que tem a Ah, ver com isso, é se parar, enferruja. Então, é um ditado popular, que legal. que está bem ligado nisso, Ah, né? Se exatamente, tá parar, ligado. enferruja. É verdade. Aí, mas aí eu criei, você falando isso aí, eu criei algumas estratégias. Uma delas é o livro, eu vou acompanhando no livro de papel, porque para mim me ajuda nisso. O Aham. outro é ficar com a câmera aberta, porque eu comunico, o contato me ajuda também a fixar o que eu estou aprendendo. Isso. E escrever. Então, essas foram algumas estratégias para me ajudar nessas minhas dificuldades aí. Ótimo, ótimas dicas. Vamos. Cada pessoa tem a sua estratégia, né? Mas algumas a gente aprende uns com os outros mesmo. Tem gente que estuda escrevendo, outros estudam escutando música, outros estudam fazendo um esqueminha, outros estudam decorando, falando no espelho. Então, existem muitas técnicas e, sem dúvida, todas elas auxiliam na memorização, na fixação do conteúdo, né? Que legal, Ailton. Não sabia não que você estava escrevendo essa coletânea. Depois a gente vai ter que ter acesso a ela. Você desligou seu microfone. É aqui, ó. Tá enferrujado, hein? Se parar, enferruja. Acorda o Tico e o Teco. Vive no mundo da lua. Então, essa pessoa que vive, que é muito poética, que acaba achando respostas e vive no mundo da lua. Conselho de mãe é aviso de Deus. Parece maldição, parece agouro. Boca de mãe, vou te contar. Então, eu anotei vários aqui. Gente, ele fica anotando as coisas que eu falo. Eu vou querer royalties nesse livro aí, É, ó. é, isso é ridículo. Não sei onde eu tô que não te encho sua cara de bolacha. Meu Isso Deus, é eu não falei isso não. homérico. Não, foi uma das alunas, e aí me lembrou. Isso é uma perspectiva dantesca. Não vai adiantar descabelar. Eu vou. Muito interessante. Tá vendo, gente? Quem faltou pede o resumo pro Ailton. A Sandy já tá com medo de tem fala sua lá. Esse negócio de encher de bolacha, eu acho que foi você, Sandy. Muito interessante. Ailton, obrigada E por ajuda a ter. gravar, né? Sim, e Ajuda. obrigada por você ter compartilhado com a gente, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de saber desses detalhes da vida do outro, né? Muito legal, muito interessante. O pessoal tá aqui comentando, ó, achou legal, curtiu. Vão querer seus rascunhos emprestados depois, viu? Certeza. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o fim. E a semana que vem a gente vai falar do capítulo 16. Tá ok? Professora, Oi, Milena.
Eu posso tirar uma dúvida sobre uma das atividades pós-aula? Lógico. É porque na do dia 14/10, uma das questões fala assim: hoje em dia, as mulheres passam mais tempo cuidando dos seus filhos do que na década de 1960. Aí eu coloquei que isso era falso. E aí tá como se a resposta tivesse errado. Isso. É verdadeiro. Eu só queria avisar. Mas é verdadeiro. É verdadeiro? Passa mais tempo do que na década de 60? Sim. Por quê? Eu fiquei na dúvida e eu acabei marcando falso. Quer ver? Eu vou achar a página aqui rapidão. Tá bom. Eu também pensei isso, até porque hoje em dia as mulheres colocam tudo na creche, babá, não Tem sei. menos tempo também, né? Página 503. Eu concordo com vocês, sabe? Se a gente for conversar de acordo com o que a gente vem vendo, eu até falei que tem muita mãe que trabalha fora, que não depende da classe socioeconômica, que tem mãe que é médica, que não vê o filho o dia inteiro. Eu falei sobre isso. É verdade. Mas, aqui na página 503, eu copiei a frase do livro. Ó, ainda que a maioria das mães agora trabalhe fora de casa, as mulheres passam mais tempo cuidando dos filhos do que as mães na década de 1960, quando 60% das crianças viviam com um pai provedor de família e uma mãe que ficava em casa. Hoje, 30% das crianças vivem esse tipo de família, mas as mães casadas, mesmo aquelas que trabalham fora, passam 12,9 horas por semana cuidando dos filhos. Isso foi medido em 2000, comparado a 10,6 horas em 1965. Então, apesar da gente ter essa visão de que a mulher de hoje fica menos com os filhos do que a de 1960, o livro trouxe uma pesquisa numérica. Eu pensei, caramba, eu tenho que corrigir, porque eu acabei falando na live o que essas mulheres dos anos 60 faziam. Então, é uma pesquisa. Como é que eu vou falar que a pesquisa é mentira? Eu tenho que fazer outra para poder provar minha tese. Entendeu, Milena? Entendi, sim. Não, então tá tranquilo. Obrigada, tá? Por nada. Aí tá falando assim, por que essa comparação, sabe, Sandy? Tá falando assim, em primeiro lugar, hoje em dia, as pessoas adiam a maternidade até o momento que elas sabem que elas vão poder dar mais atenção para os seus filhos. Além disso, os pais hoje também têm sentido necessidade de passar mais tempo com os filhos, devido a preocupações com crime, com violência, com outras influências. E como eu disse para vocês, que isso faz um pouco de sentido, como eu tenho filhos de gerações diferentes, quando eu ia para a escola, e eu acho que eu falei isso aqui, se eu não falei isso aqui, falei na outra turma. Quando os meus filhos adultos eram pequenos e eu ia para uma reunião na escola, reunião de pais, eu nem sabia porque que chamava reunião de pais, porque a gente chegava lá e só tinha mãe, né? Então, assim, e quando ia, nem todas as mães participavam das reuniões de escola. Aliás, gente, na escola pública é um custo a gente arrumar um dia, um horário para as mães terem tempo de ir na escola. Ah, professor, isso não é passar tempo com o filho. Poxa, mas isso é se preocupar com o tempo que o filho passa na escola. É saber como que a criança está, se tem problema de disciplina, se tem problema de aprendizagem, etc. Qual que é a diferença que eu vejo? Pelo fato de ter uma criança hoje, as reuniões escolares não dá para fazer mais na sala de aula. Tem que fazer no auditório, porque toda vez que convoca para uma reunião de pais, vão os casais, pai e mãe. O estacionamento superlota. Você pensa assim, meu Deus, é vacinação de graça. Não é não. Reunião de pais. Geralmente à noite, geralmente no fim da manhã, horários que a gente não está trabalhando, que dá para passar lá e participar da reunião. Então, assim, os pais em geral, quando eu falo os pais, eu estou falando os parents, pais e mães, têm participado mais ativamente da vida dos filhos. Essa mãe dos anos 60, Sandy, ela ficava em casa o dia inteiro, mas ela não participava da vida dos filhos. Essas mães
nem sempre tinham condição de ajudar os filhos a fazer tarefa, porque talvez elas não tinham estudo. Elas ficavam em casa, mas elas estavam preocupadas com a arrumação da casa e não com a qualidade de tempo com os filhos. Vocês entenderam agora a diferença e por que que essa pergunta é interessante para a gente refletir? Então, foi por isso que eu coloquei lá e não tá errado, tá certo. Beleza? Agora fez sentido, Sandy? Ela tinha escrito ali que tá sem sentido. Não sei se eu consegui convencer, não. Fez? Então tá bom. Mais alguma pergunta? Então deixa eu arrumar a janta desse moço aqui, que ele tá fazendo gestos e bocas ali. Mãe, eu tô com fome. Então vamos encerrar a live. Fala tchau. 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 Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite.